Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Amanda Gladys e essa aula conceitual tem por objetivo refletir sobre o surgimento do conceito de infância e o seu desdobramento para o conceito de infância que hoje nós conhecemos. Para iniciarmos, daremos voz a intelectuais que se posicionaram sobre o termo infância. Contudo, faz parte da ação educativa que você, aluno, construa suas reflexões sobre essa temática. Dessa forma, te convido a assistir às aulas e debater comigo sobre as suas reflexões a partir dos autores que estudaremos. Bom, como questionamento inicial eu te pergunto, a infância sempre existiu? Neil Postman possui uma vasta experiência quando falamos em infância. Seu livro, O Desaparecimento da Infância, é uma das obras que aqui vamos refletir. Seu livro é subdividido em duas partes. A primeira conta com capítulos intitulados Quando não havia criança, a prensa tipográfica e o adulto, os incunábulos da infância e, por último, a jornada da infância. Já a segunda parte intitula-se O Desaparecimento da Infância. Pois é, pessoal, desaparecimento? Bom, mas antes de compreender como Postman considera que a infância desaparece, vamos entender como ela surge. E para isso, nós vamos viajar no tempo para a Europa. Pensem nesse continente como um berço do nosso mundo, pois foi a partir dele que novas civilizações e continentes foram descobertos e construídos. Desta forma, quando falamos do tempo em que não haviam crianças, estamos dialogando com o passado, um tempo no qual não se tinha a ideia de infância. Veja, é claro que as crianças sempre existiram, porém este conceito de ser que necessita de um olhar diferenciado e cuidadoso por parte do adulto não existia. Esta ideia social de infância não existia. Crianças eram adultos em miniaturas, vestiam-se e deveriam se comportar como adultos. Logo, a infância foi criada ao longo da história da humanidade. Na Antiguidade, período do ano 0 a 476 d.C., surge a ideia de escola com os gregos. Ideia de escola não é ideia de infância, afinal temos nos escritos que homens adultos muitas vezes tinham jovens esposas que não chegavam a ter 15 anos de idade. Mesmo na Idade Média, período de 476 d.C. até 1942, nós não temos um registro que demonstre que havia interesse no ser que a criança representava. Este interesse só surge na Idade Moderna, que inicia em 1453 e avança até 1789. Nesse período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, temos em 1450 a invenção da prensa tipográfica. A possibilidade de imprimir com caracteres móveis amplia o horizonte de toda a sociedade. Bom, vamos levar em consideração esse contexto. Não existia o conceito de infância, logo as crianças que ali estavam eram totalmente inseridas no mundo adulto e tudo que o cercava. Com a impressão em caracteres móveis, novas formas de transmissão de notícias surgem, notícias de todos os aspectos, e a criança continua tendo acesso a tudo. Outro viés interessante que temos que levar em consideração é que as crianças trabalhavam como adultos. Porém, manusear a prensa tipográfica era extremamente difícil, exigia uma habilidade que as crianças não tinham. Esse foi mais um ponto de convergência que as retirou do hall dos adultos. Percebam esse movimento histórico. Foi a partir do acesso dos adultos às notícias do mundo, com mais facilidade, de rapidez, que se criou uma concepção de idade adulta. De igual forma, ao criar-se uma concepção de idade adulta, não conseguimos mais alocar nessa esfera as crianças. E uma vez expulsas do mundo adulto, foi necessário entrar em outro mundo, em que elas pudessem habitar, e esse outro mundo é a infância. Na Idade Média, nem os adultos sabiam ler, e por isso que não havia necessidade de infância. Vejam, não é somente o fato de que eles não eram vistos enquanto crianças. O nosso avanço enquanto mundo não exprimia uma necessidade de um olhar diferenciado. Na Idade Média, todos circulavam pelos mesmos ambientes. Adultos e crianças viviam o mesmo mundo social e intelectual. A tipografia muda a forma como o mundo é visto, sobretudo pelos adultos. Ela eleva as formas de comunicação. A prensa tipográfica divide o mundo entre os que tinham domínio das letras e os analfabetos. O homem letrado, então, foi criado, e ele deixou para trás as crianças.
Mas você deve estar, se perguntando e querendo me perguntar. Mas professora, quando então temos uma ideia social de infância? Uma preocupação real com este ser em nossa sociedade? A infância, como estrutura social e como condição psicológica, surge por volta do século XVI e fortalecida nos nossos dias atuais, a infância vai do 0 aos 12 anos de idade. Lembre-se que no início dessa aula eu disse que vocês iriam construir suas próprias hipóteses? Pois bem, a partir de todo esse movimento histórico que eu brevemente lhe conduzi, você deve ter percebido que a infância não foi algo que surgiu de um dia para o outro, de um ano para o outro, ou ainda de um século para o outro. Ela é uma construção histórica que se inicia na antiguidade com os gregos e vai se constituindo até a invenção da prensa tipográfica. A partir da prensa, ela ganha força e começa a ser realmente estudada como um período diferente e que tem a necessidade de estímulos diferentes. Bom, lembrem-se que Postman intitula a parte 2 do seu livro como Desaparecimento da Infância. Bom, esse desaparecimento também não é algo veloz e imperceptível, como, por exemplo, temos no contexto da industrialização, no século XVIII, as grandes revoluções industriais que ocorrem, também a Revolução Francesa. E todo esse contexto foi um inimigo para a infância. O pouco que se havia conquistado e constituído sobre a escolarização e alfabetização é destruído, pois com o crescimento das grandes indústrias e a necessidade de trabalhadores nas fábricas e em minas, as crianças ficam à mercê de sua utilidade como mão de obra barata, e que, embora não tenham tanta força, suas mãos pequenas se encaixam perfeitamente em espaços pequenos para o reparo das grandes indústrias. A infância, então, recém-criada no século XVI e que vem sendo construída ao longo do século XVII, no século XVIII, sofre um desaparecimento. Mas como assim desaparecimento? Lembre-se de que tudo é um movimento histórico. No século XVIII, não temos espaço na sociedade para ser criança. Logo, esse conceito desaparece, no sentido de não se ter mais olhares e espaço para estas discussões na sociedade. É aqui que entramos no desaparecimento da infância. E como uma forma de possibilitar que vocês possam construir um debate sobre o assunto, nós trazemos, junto com as ideias de Postman, as considerações de Marin Dias. Postman é direto e relata que a infância foi uma ideia construída e criada, e que desaparece, sobretudo em nossa atualidade, sobre os moldes em que a nossa sociedade vive. E se fizermos um paralelo desse contexto atual, cada vez mais que nossas crianças deixam de ter infância, e quero mesmo imaginar o rosto de vocês ao pensarem isso. O que diriam esses intelectuais do passado que pensaram e vissem uma criança de 3 anos de idade que fica jogando em um tablet durante horas? Bom, Marin Dias trata em seu texto Morte da Infância Moderna ou Construção da Quimera Infantil que a infância tem alterado suas características. Não é que esteja desaparecendo, ela está sendo reformulada. Podemos estar diante de uma infância pós-moderna. E nesse sentido, a autora debate com Postman, dizendo: há 2 décadas que o sociólogo norte-americano Neil Postman surpreendeu o campo das ciências sociais com a proclamação da morte da infância. Nem bem se estava assimilando as novas ideias sobre a infância como uma construção social, construída ainda segundo Aires a partir do século XVII, quando Postman já proclama sua morte. Se utilizarmos os argumentos de Postman sobre a industrialização como inimiga da infância, podemos utilizar a mesma reflexão para dizer que a infância, a partir desse, também foi reformulada. Podemos também dizer que é uma emergência de uma infância diferente. Nesse embate, se colocássemos Postman e Marin Dias frente a frente para debater o uso das tecnologias por crianças, o que poderia ser próprio do mundo que vivemos para um, poderia ser considerado um absurdo para outro. Mas, retomando essa questão de infância, te trago 6 questionamentos que Postman nos direciona. Primeiro, a infância foi descoberta ou foi inventada? Segundo, o declínio da infância significa um declínio geral da cultura americana? Terceiro, a que ponto a maioria moral e os outros grupos fundamentalistas contribuem para a preservação da infância? Quarto, haverá tecnologias de comunicação que tenham potencial para sustentar a necessidade de uma infância? Quinto, haverá instituições sociais suficientemente fortes e suficientemente empenhadas para resistir ao declínio da infância? Sexto, será um indivíduo impotente para resistir ao que está acontecendo?
Fato é que, para Postman, o acesso à informação criou uma ideia de infância. De igual forma, essa acessibilidade às informações que nós temos hoje traria esse fim. No momento em que escrevo, Postman dizia, garotas de 12 e 13 anos estão entre as modelos mais bem pagas dos Estados Unidos. Nos anúncios de todos os meios de comunicação visual são apresentadas ao público como se fossem mulheres adultas, espertas e sexualmente atraentes, completamente à vontade num ambiente de erotismo. Após vermos tais exibições de pornografia velada, nós, que ainda não estamos inteiramente condicionados às novas atitudes americanas para com essas crianças, temos saudades do charme e da sedutora inocência de Lolita. Nas cidades de todos os países diminui rapidamente a diferença entre crimes de adultos e crimes de criança. Em muitos estados, as penas se tornam as mesmas. Entre 1950 e 1979, o índice de crimes graves cometidos por menores de 15 anos aumentou 110 vezes, ou seja, 11.000%. Para concluir todo esse embate entre os posicionamentos, podemos retomar. O conceito de infância é histórico, foi construído ao longo da história da humanidade e se trata de uma construção social. Para Postman, o acesso à informação criou o conceito de infância na Idade Moderna. De igual forma, o acesso à informação está fazendo com que a infância desapareça na atualidade. As crianças de hoje são diferentes das do século passado, porque o contexto histórico em que elas estão inseridas é diferente. Bom, esse era o intuito da nossa aula, pessoal, e eu espero que nas próximas aulas vocês estejam aqui comigo para que a gente possa discutir um pouco mais sobre a teoria e a prática na educação infantil.